Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para essa nossa videoaula. Eu tinha mencionado com vocês que eu iria apresentar uma videoaula falando sobre o mercado de renda variável e é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Na verdade não vai ser uma videoaula, é mais um bate-papo, né, para apresentar um pouco essas questões do mercado de renda variável e apresentar também um produto de investimento, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero deixar muito claro para para vocês que estão assistindo, é que esse encontro de hoje aqui ele tem um caráter mais educacional, tá? Apesar de eu apresentar um produto de investimento, essa apresentação não é uma recomendação de investimento, tem caráter educacional e aí você, baseado nessa videoaula, vai poder analisar se eventualmente esse produto pode compor a sua carteira de investimentos ou não, tá bom? Então precisa avaliar o perfil de investidor, precisa avaliar qual o prazo que eu gostaria de aplicar, mas é um ponto que eu gostaria de mencionar para você, tá bom? Bom, o produto que eu vou apresentar aqui é o COI, o Certificado de Operação Estruturada. Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar sobre esse tipo de produto e, inclusive, eu sou questionado frequentemente, né, em relação a esse tipo de produto, etc. Na maioria dos casos, eu menciono que em alguns casos não vale a pena, porque se torna um produto muito... o COI, a gente vai ver que ele tem vários tipos de COI, né? Eu gosto de utilizar COIs que são simples, né, que tem uma simplicidade. É exatamente esse que eu vou apresentar para você, tá bom? Bom, aqui a gente vai ver o produto, vai entender que tipo de produto é esse, quais as características, quais os pontos positivos e pontos negativos. E aí cada um vai poder fazer uma avaliação desse tipo de produto, tá bom? Bom, é um produto que não tem na plataforma, tá? Por quê? Porque eu só consigo adquirir esse produto através de uma reserva, tá? A gente vai ver como funciona isso. Claro, na maioria das pessoas, a maioria das pessoas que já me perguntaram sobre COI, eu, em alguns casos, na maioria dos casos, eu disse que, poxa, de repente não é tão interessante, etc., porque depende de cada COI. A corretora ela disponibiliza vários produtos financeiros e aí eu faço um filtro desses produtos. Se eu achar que é um produto interessante, eu passo adiante para vocês. Se eu achar que não, eu já travo aqui mesmo, tá bom? Porque se não é um produto interessante para mim, com certeza também não vai ser um produto interessante para você, na maioria dos casos. Então, por isso, se é um produto que eu não acho interessante, eu não passo. Esse produto aqui especificamente eu acho interessante para que cada um possa conhecer o produto. Se vai investir no produto ou não, já é uma outra questão que precisa avaliar individualmente cada caso e aí vocês vão ter autonomia depois dessa videoaula de fazer uma avaliação se vale a pena ter esse produto na carteira ou não. Beleza? Tranquilo? Bom, no ano passado a gente teve uma alta na bolsa, né? A bolsa subiu 38% e a mídia divulgou que foi o melhor investimento que a gente teve no ano passado. Na verdade, esse tipo de informação a gente precisa, principalmente a gente que está se educando financeiramente, conhecendo mais sobre investimento, a gente precisa interpretar isso da forma mais adequada. Nem sempre o produto que traz a maior rentabilidade é o produto que foi o melhor investimento daquele período. Porque existe um risco nisso, sempre tem que avaliar a relação de risco e retorno, tá bom? Então sempre vai ser assim. Então a gente teve aí, de acordo com a mídia, o melhor produto ano passado a bolsa, no ano retrasado o dólar, só que esses produtos trazem risco. Mas quando ocorre esse tipo de divulgação em massa na mídia, aí aparecem muitas pessoas, muitos investidores interessados exclusivamente nesses produtos que foram considerados os melhores investimentos, tá? Mas se foi considerado o melhor investimento é porque já passou, não é uma garantia que vai ser a partir de agora. Uma das formas da gente ter na nossa carteira o melhor investimento do ano, considerado pela mídia, é tendo uma diversidade de produtos financeiros, tá bom? Então o que eu vou apresentar hoje é uma alternativa de diversificação da carteira. Vamos dar uma olhada, eu quero primeiramente mostrar para você o índice Bovespa, tá bom? Vamos dar uma olhada como é que funciona isso, para a gente analisar o que aconteceu o ano passado na Bolsa e depois a gente vai gradativamente entendendo aí e apresentando esse COI, que é um certificado de operação estruturada, beleza? Vamos dar uma olhada primeiro no gráfico do índice Bovespa. Bom, eu vou colocar aqui o índice. Nesse caso aqui, pessoal, muitos de vocês, né, eu tenho aqui que estão assistindo, essa aula está sendo disponibilizada para pessoas que atuam com a gente,
E aí tem pessoas que estão começando agora, tem pessoas que já estão no nível intermediário, tem pessoas que já estão no nível avançado. Aqui eu vou dar um panorama geral, tá? Bem simplificado, mas eu vou explicar para que possa abordar todos vocês, tá? Mesmo as pessoas que estão começando agora. Bom, basicamente isso aqui é o gráfico do índice Ibovespa, né? O índice Ibovespa ele é uma carteira hipotética de ações, é uma cesta de ações que serve como um termômetro, né? Para a gente saber se o índice Ibovespa, se as ações estão tendo uma valorização ou tendo uma desvalorização. Então hoje, para a gente ter uma ideia, a gente tem 59 ações que compõem o índice Ibovespa. Eu vou até mostrar para você na tela do computador aqui. Deixei aqui no site da Bolsa, já estou deixando tudo preparado para a gente economizar tempo. Bom, aqui é a carteira hipotética do Ibovespa, tá vendo? Ó? Então aqui tem Ambev, Banco do Brasil, Bradesco, uma série de ações aqui, tá? Então quando aparece lá na TV lá, o índice Ibovespa subiu 2% ou caiu 2%, significa que na média essas ações, quando obteve uma valorização o índice, teve uma alta, né, na média. Ou se houver uma desvalorização, na média, a média trouxe para baixo e isso fez com que o índice se desvalorizasse. Beleza? Bom, então isso aqui é uma carteira hipotética, tá? Eu não posso adquirir essa carteira do próprio Ibovespa, porque é uma carteira hipotética. Mas eu posso adquirir uma ETF, que é um espelho do índice Ibovespa, e quando eu adquiro essa ETF, eu estou adquirindo a mesma composição da carteira do Ibovespa, tá? Então eu tenho a possibilidade de comprar essa mesma carteira de ações, e aí se eu comprar uma cota, significa que eu comprei essa carteira que é composta hoje por 59 ações. Beleza? E aí ela vai refletir exatamente o que está acontecendo ali no próprio índice, no Ibovespa, no índice hipotético do Ibovespa. Ficou claro? Dá para eu comprar uma cota e eu ficar posicionado em todas essas ações simultaneamente. Aí se a média das ações subirem, eu vou ter uma valorização na minha carteira. Se a média cair, eu tenho uma desvalorização. Beleza? Tranquilo? Bom, acredito que a maioria já saiba disso, mas é sempre bom se certificar. Bom, a partir daí eu consigo enxergar graficamente como é que... isso aqui é como se fosse, eu estou mostrando um gráfico para você, mas isso aqui é como se fosse uma xerox da movimentação, né, uma radiografia da movimentação do índice Ibovespa durante aquele período que eu estou estudando. Nesse caso aqui a gente vai estudar o ano passado, 2016. Aqui, só para quem ainda não é familiarizado com o gráfico, eu estou colocando aqui um gráfico semanal. Então você percebe aqui em cima que está semanal. Significa o seguinte, significa que cada barrinha dessa aqui, e a gente chama isso aqui de candle, cada barrinha dessa aqui significa que foi a movimentação de uma semana. Percebam o seguinte, aqui a gente tem 4 valores, então tem 4 preços aqui. Esse preço aqui, tá vendo, vamos pegar esse maior, isso aqui foi, tá vendo essa altura aqui? Isso aqui foi o preço máximo que o índice chegou nessa semana. Isso aqui foi o preço máximo. Esse aqui foi o preço de fechamento. Esse aqui foi o preço de abertura. Então ele abriu e fechou lá em cima. Percebam que quando eu tenho um candle, uma barrinha verde, significa que eu tive uma semana positiva. As barrinhas vermelhas, semana negativa. Nesse caso especificamente, a gente vai perceber que o valor mínimo do índice na semana foi muito próximo da abertura. Então, na semana foi uma semana forte de alta, ele abriu e já automaticamente subiu, chegou nesse patamar máximo aqui, depois recuou um pouco na sexta-feira e depois acabou fechando nesse patamar aqui. Beleza? Então, essa observação aqui tá tranquilo. Bom, agora o que a gente consegue visualizar aqui? Eu consigo visualizar que o ano de 2016 começou nessa barrinha, eu já deixei aqui inclusive uma setinha. Essa barrinha aqui, a gente vai conseguir ver que abriu aqui e fechou mais para baixo, por isso que está vermelho. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero mostrar que, apesar do índice Ibovespa ter subido 38% em 2016, o investidor que comprou a ETF do índice Ibovespa, que eu já mencionei para vocês, nas 4 primeiras semanas ele ficou trabalhando negativamente. Essa queda das 4 primeiras semanas representou praticamente 15% de queda, que é esse movimento aqui. Tá bom? 15% de queda. Onde eu quero chegar com essa informação? Eu quero chegar na seguinte informação. Imagina um investidor
que comprou o índice Bovespa, né, a ETF do índice, no dia 1º, no dia 2, né, de janeiro de 2016. Ele comprou 100 mil. Nas primeiras 4 semanas ele já tinha uma posição desvalorizada em 15%. Então a carteira dele já estava em 85 mil, por exemplo. E aí eu pergunto para você, imagina você nessa situação, você comprou e o mercado caiu, você já está perdendo 15% nas primeiras 4 semanas. O que passa na sua cabeça nesse momento? Poxa, será que o mercado vai continuar caindo? Será que eu vou perder mais? Será que vai subir? Uma série de dúvidas. É claro que quando a gente olha o que já passou, que é o caso aqui, a gente vai perceber que o mercado se recuperou. E depois ele fechou praticamente em 38% de alta. Então ele leva em consideração a abertura aqui, então foi essa alta que ele teve, né? É claro que se alguém comprou aqui embaixo, teve uma alta maior, mas o investidor que comprou nesse patamar, ele passou apuros aqui, porque já estava perdendo 15%. De repente, se ele poderia naquele momento já estar perdendo 15% e continuar o mercado caindo, ninguém vai saber, tá bom? Então esse é um ponto bastante importante, a gente precisa analisar isso. Às vezes eu não tenho perfil para assumir esse tipo de posição, né? Eu quero ganhar porque eu vi que o índice no ano passado teve uma alta significativa, mas eu não estou apto ainda para assumir esse tipo de risco, de eventualmente ver o meu recurso se desvalorizar, aquela alocação, aquele capital se desvalorizar 15%, 20%, 30%, que pode acontecer normalmente no mercado de ações, porque é um mercado de renda variável, tá bom? Bom, então a pergunta é o seguinte, onde que eu quero chegar com esse tipo de informação? Que quando você, como investidor, aplica no mercado de renda variável, mais especificamente no mercado de ações, você tem o risco imediato. Você aplicou hoje, amanhã você já pode ter uma posição desvalorizada. Um exemplo, né? Eu comprei uma ação hoje a R$20, amanhã ela está 19. Já estou tendo uma posição desvalorizada. Muita gente não acha isso confortável, aliás, ninguém acha isso confortável. Mas algumas pessoas acreditam que estão preparadas para isso, mas não passaram por isso. E aí, quando passa, se sente desconfortável. Então, precisa analisar. Isso tem muito a ver com a questão do perfil do investidor. Então, para investir nesse tipo de mercado, precisa ter um perfil adequado. É claro que assim, se eu tiver uma carteira diversificada, com uma pequena parcela nesse tipo de produto, a parcela mais segura ela vai equilibrar essa carteira. Então, esse é o ponto fundamental. Mas o que eu quero mencionar nessa primeira introdução é mencionar que quando você investe no mercado de renda variável, você está exposto imediatamente a risco. Então, esse é o primeiro ponto. Agora vem a pergunta, Michel, será que teria alguma alternativa de eu diminuir essa exposição de risco? Eu gostaria de repente aproveitar uma eventual alta do mercado, mas eu não queria ter uma exposição dessa, né? Eu não quero ter esse risco tão elevado assim de eventualmente ver a minha posição se desvalorizar tão fortemente num curto espaço de tempo, por exemplo. Tem alguma possibilidade? Existe uma possibilidade. E essa possibilidade é através do COI, que é um certificado de operação estruturada. Existem outras alternativas, mas o que eu vou apresentar para você hoje é o COI. Bom, vamos resumir o que é um COI para ficar mais fácil. O nome parece complexo, mas na prática é bastante simples. Bom, certificado de operação estruturada. Eu vou pegar como exemplo um CDB que a gente já conhece, né? O CDB a gente já conhece. Então vamos pegar como exemplo um CDB IPCA mais 7,5, que é um CDB que a gente tem hoje aí na plataforma. Bom, o que significa isso, pessoal? Significa que eu tenho um produto de renda fixa, nesse caso especificamente, eu tenho um produto de renda fixa que ele tem uma composição pós-fixada, que é o IPCA, e tem uma composição pré-fixada, que é o 7,5. Então, eu tenho um produto de renda fixa que é híbrido. Ele tem duas composições, tanto a taxa pós-fixada quanto a taxa pré-fixada. O COI funciona da mesma forma. A diferença é que ele não é um produto de renda fixa. Ele é um produto que tem uma composição híbrida. Uma parte em renda fixa, outra parte em renda variável. Então, eu tenho uma mistura desses dois investimentos em um só produto. Basicamente é isso. Bom, como é que funciona? Vamos imaginar, só para exemplificar um COI, tá? Vamos exemplificar um COI aqui. Vamos imaginar que a gente está fazendo um COI manualmente. Então imagina que eu tenho 100 mil na minha carteira.
Se eu pegar 90 mil e colocar em um produto de renda fixa e pegar 10 mil e colocar em ações, imagina que no prazo de um ano, essa renda fixa de 90 mil vai me trazer um retorno capaz de chegar nos 100 mil novamente. Então coloquei 90 mil e no final de um ano a rentabilidade obtida foi capaz de trazer os 90 mil para 100 mil reais novamente. Beleza? E os outros 10 mil eu investi no mercado de renda variável, em ações. Significa o seguinte, na pior das hipóteses, se eu perdi todo aquele dinheiro em ações, eu tenho o meu capital de volta, os 100 mil. Por quê? Porque a composição maior está direcionada no mercado de renda fixa. E aí eu tenho essa valorização que vai cobrir o eventual prejuízo que ocorre nas ações. Claro, numa situação dessa, eu tenho o meu capital de volta, que a gente chama de valor nominal, eu tenho ele de volta, mas eu não corrigi pela inflação, tá? Não foi corrigido pela inflação, mas eu tenho o meu capital nominal de volta, beleza? O COI funciona basicamente dessa forma, só que eu não preciso fazer essa estrutura. O próprio produto monta isso para mim. Basicamente é isso. Vamos dar uma olhada na estrutura desse COI que está sendo disponibilizado pela corretora e que eu estou mostrando para vocês, porque eu acho interessante que vocês pelo menos conheçam o produto. Se vai investir ou não já é um outro assunto, cada um vai definir baseado nessa videoaula e depois eu vou estar disponível para tirar eventuais dúvidas, tá bom? Basicamente a gente tem um produto que ele foi montado pelo Morgan Stanley, tá? Então quem montou esse produto financeiro, esse COI, foi o Morgan Stanley, perfeito? Ponto importante, quando a gente tem um COI, que esse produto, ele não tem a cobertura do FGC. Então esse é um ponto negativo do produto, tá? A gente vai ver aí os pontos positivos e o ponto negativo, mas eu já quero deixar isso muito claro. Esse produto não tem cobertura do FGC, é um ponto que a gente já deve mencionar. O risco de crédito é um risco atrelado ao emissor do produto, no caso especificamente o Morgan Stanley. É claro que assim, quando a gente compra uma ação individualmente, você também não tem a cobertura do FGC, tá? Nesse caso especificamente do COI também não existe. O risco de crédito é o emissor Morgan Stanley. A gente sabe que essa instituição é uma instituição já que tem muitos anos, né? E que é uma instituição que está espalhada em todo o mundo, é uma empresa extremamente sólida, seria improvável ocorrer uma quebra desse emissor, mas eu preciso mencionar que é um produto que não tem a cobertura do FGC, é um ponto importante, depois a gente vai avaliar mais isso. Esse COI que está sendo emitido é um produto que tem um prazo de duração de aplicação de 5 anos. Na verdade eu estou te mostrando aqui o de 5 anos, mas tem o de 3 também, então são duas possibilidades, de 3 ou de 5 anos, não tem liquidez, tá? Então são aplicações para 3 ou para 5 anos. E aqui já vai a primeira explicação, né? No caso, eu mostrei para vocês agora há pouco o índice Bovespa. Aqui, no caso, o ativo que está sendo negociado é o S&P 500, tá? Que é a composição, a carteira das principais ações norte-americanas, tá? E aí, esse é o índice que é o Ibovespa de lá, o S&P 500. Mas eu consigo, a gente viu que um índice eu não consigo adquirir, mas eu consigo adquirir uma ETF, tá? Que reflete basicamente o desempenho desse indicador, no caso aqui o S&P 500. Vamos dar uma olhada inicialmente quais empresas compõem essa ETF, que eu posso adquiri-la. Vamos pegar aqui, eu separei isso para vocês para que fique bem claro e bem tranquilo esse entendimento, tá? Deixa eu pegar aqui o COI, aqui eu separei as empresas que compõem o índice S&P 500, tá? Apesar desse índice ter uma composição ali de 500 ações, ele tem um pouquinho, descrito que é 500, né? Mas tem um pouquinho mais do que isso. Bom, aqui a gente consegue ver as ações que compõem esse índice e a gente consegue ver o peso de cada uma delas nessa carteira, nessa cesta de ações. No caso aqui a gente está vendo que são grandes empresas, né? Que são as empresas norte-americanas aí. Então a gente tem Apple, a gente tem Microsoft, a gente tem lá, eu estou falando das mais conhecidas, né? Amazon, Facebook, tem Google, tem JP Morgan, tem Coca-Cola, McDonald's, tem uma série de empresas aqui, a gente consegue ver que são mais de 500 empresas. Então, quando eu adquiro esse COI, eu tenho uma parte que está em renda fixa e outra parte que está em ETF nessas empresas que são compostas pelo índice S&P 500 que eu acabei de mostrar para você. Beleza? Bom,
Qual que é a característica desse COI? Esse COI ele tem uma proteção do valor principal, então vamos imaginar que eu coloquei 50 mil nesse COI. Então eu tenho a proteção, no pior dos cenários, do risco de mercado, eu tenho a proteção do capital que eu aloquei e tenho uma taxa fixa, tá? Então eu já tenho uma taxa pré-acordada. Essa taxa pré-acordada é de 26% para o período, observação importante, para o período de 5 anos, tá? Eu estou apresentando de 5 anos aqui, mas se fosse o de 3 anos, vai mudar unicamente essa taxa, cai de 26 para 11. Cai de 26 para 11. Nesse caso aqui, 26%, para um período de 5 anos. Perfeito? Bom, então aqui a explicação é bastante simples. E aí eu costumo dizer o seguinte, quanto mais simples for a explicação de um investimento para você, melhor ele provavelmente vai ser para o investidor. Quanto mais complicado aquele investimento for de ser explicado, normalmente pior ele tende a ser para o investidor. Existem muitos COIs que são distribuídos no mercado e cada COI tem sua característica. Existem COIs que são complicados de explicar, que tem janelas, etc. Normalmente não costuma ser muito bom para o investidor. Esse aqui não, é bastante simples. E é um COI que passou pelo meu crivo aqui, que eu achei que valeria a pena mostrar para vocês, é por isso que eu estou apresentando para eventualmente alguém que queira diversificar a carteira e utilizar inclusive o mercado de renda variável de uma forma mais segura, tá bom? Então esse é o objetivo. Um ponto importante que eu não mencionei para vocês. Como esse produto é um produto que eu estou investindo lá fora, né, numa ETF americana, ele poderia ser indexado ao dólar, mas ele não é, tá? Então funciona basicamente dessa forma. Tanto faz quanto é que está o dólar pra gente, isso não vai mudar nada no nosso investimento. Se no período de 5 anos, né, na data de vencimento, o S&P 500 teve um ganho bruto ali, absoluto, de 10%, eu vou pegar 10% mais os 26% que eu tenho de taxa fixa, beleza? Então eu vou pegar o ganho absoluto do S&P 500, esquece o dólar. Não precisa se preocupar. Bom, aqui a análise é extremamente simples, tá? Num cenário de queda, vamos imaginar que eu adquiri esse COI, no cenário de queda, no vencimento, o COI caiu, né? O S&P 500 teve uma queda, ficou negativo. O que eu vou receber? Eu vou receber a minha taxa fixa, nesse caso 26%, mais o 100% do valor que eu investi. Perfeito? Agora, num cenário de alta, o que vai acontecer? Eu vou receber a taxa fixa, mais essa alta dessa ETF, do S&P 500, mais 100% do valor que eu investi. Então vamos pegar um exemplo aqui, a simulação de eventuais retornos. Aqui a gente tem a queda, né? Retornos aqui negativos de menos 10, menos 20 e menos 30. Nesse cenário eu pego o meu 100% do capital mais 26%. Tá? Então esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, 0 a 0. Vamos imaginar que o índice foi adquirido, ele vai ser adquirido no dia 30 e depois, no dia 30 do 1 agora de janeiro, e depois ele ficou no mesmo patamar. Então eu peguei 26%. Agora, se o índice subiu 15%, chegou a ter uma valorização no vencimento de 15%, eu pego 15% mais os 26%. Então eu tenho 41% de rentabilidade. Se ele subir 30% mais os 26%, 56%. E assim sucessivamente, perfeito? Então aqui ficou bastante claro essa explicação, acho que está tranquilo. Bom, vamos lá entender como é que funciona a parte operacional dessa aplicação financeira. Aqui a gente já mencionou alguns pontos, eu mencionei para vocês que esse produto é emitido pelo Morgan Stanley e que não tem cobertura pelo FGC, a gente já falou um pouquinho da instituição, quem quiser depois pode dar uma analisada mais em relação a esse emissor, mas eu acredito que a maioria conhece essa instituição financeira, que é bastante conceituada, mas eu preciso mencionar que existe o risco de crédito, né, porque não tem cobertura do FGC. Então o risco aqui está atrelado à Morgan Stanley. Bom, qual que é o prazo de reserva? Esse produto é um produto que ele não está disponível na plataforma, como por exemplo um CDB, mas eu consigo solicitar uma reserva para aquisição desse produto que vai acontecer no dia 30 de 1 de 2017 até o meio-dia. Então vamos imaginar que eu quero adquirir 15 mil desse COI. Eu preciso estar com dinheiro disponível na minha conta
até o dia 30 de 1 de 2017. E aí avisar, né, nos avisar para que a gente possa fazer essa reserva. Beleza? Bom, qual que é o valor mínimo de aplicação? R$ 15.000. Aqui tem um ponto positivo, né? Qual que é o ponto positivo? Que eu estou tendo a possibilidade de diversificar, inclusive em mercados internacionais. Então é uma possibilidade interessante. Eu tenho uma diversificação internacional caso eu faça uma aplicação nessa estrutura, nesse COI. Beleza? Então os pontos importantes são que eu tenho o capital protegido, eu tenho uma taxa fixa previamente contratada na pior das hipóteses e que eu tenho uma diversificação internacional. Esses são os principais pontos positivos. Agora, ponto negativo é que não tem a cobertura do FGC, mas a gente viu que o emissor é um emissor sólido, mas o risco sempre vai existir, é bom a gente entender. Um outro ponto negativo é que o prazo é para 5 anos, tá? Então, eventualmente pode ser positivo e pode ser negativo isso, tá? Porque às vezes você pega um investidor que monta uma carteira de ações por um prazo maior, só que ele não tem a disciplina, o mercado cai e ele vai e liquida a posição. Então pode ser negativo e pode ser positivo essa questão da não liquidez, tá bom? Agora cada um vai definir se vale a pena investir ou não nessa modalidade de investimento e se for valer a pena, se a escolha vai ser por 3 anos ou por 5 anos. Perfeito? Bom, a data de início desse COI ele começa no dia 31 de 1 de 2017, tá? E o vencimento dia 31 de 1 de 2022. Perfeito? Bom, a data de referência de cotação vai ser no dia 30 de 1 de 2017. Então vai pegar lá o S&P 500, fechamento dia 30, né? Vamos pôr lá $225 a cota. Então a partir daquele patamar tá travado, né? Foi como se eu tivesse adquirido a $225 a cota. Se depois chegar no vencimento e for lá $500 a cota, então eu tive aquela valorização de 225 para 500, ou eventualmente se caiu eu mantenho meus 225. Deu para entender? Acho que tá tranquilo essa parte aqui, né? Bom, beleza. Agora a gente vai poder fazer algumas análises que são importantes, tá? Bom, a primeira análise que eu acho bastante pertinente mostrar para vocês é uma análise de expectativa de cenário futuro, tá? Então, essa expectativa aqui foi trazida pela XP, tá? Eu estou passando isso para vocês para a gente ter uma base, tá? Eu particularmente não gosto muito de análise futura, principalmente aqui no Brasil, que a economia é muito complexa, né? A parte política também é muito, digamos que complicada, então isso se torna difícil prever alguma coisa. Nos Estados Unidos, como a gente vai estar atrelado lá também a posição nos Estados Unidos, também vai ser um pouco complicado porque a gente tem um novo presidente da República lá e a gente sabe que o Donald Trump ele é imprevisível, então a gente não sabe como o mercado vai se comportar em relação a isso. De toda maneira, eu vou passar os 3 cenários possíveis que a corretora XP mencionou e aí a gente vai saber no futuro se isso vai se concretizar ou não. Tá bom? Então isso aqui é só para a gente ter uma base de avaliação, mas é claro que todos vocês já entendem isso aqui que não há como ter um acerto aqui efetivo disso aqui. Então eu vou passar os 3 cenários que a corretora mencionou aqui para a gente ter uma base, mas que vocês já têm em mente, já sabem disso que a economia ela é imprevisível, tá? Mas isso aqui é só para a gente ter uma base. Bom, aqui a XP ela trouxe para a gente 3 cenários possíveis para esse período de 5 anos de aplicação. O primeiro cenário que eles acreditam que é o mais provável é que a gente tenha uma redução da inflação, que a inflação chegue a 4,9 no final de 2017, e aí a gente tem inflação e taxa Selic, tá? Essa é a expectativa aqui, esse é o cenário que eles acreditam mais provável. E no final, lá em 2022, que a gente tenha 4% do IPCA e tem uma Selic basicamente a 8%. Aqui a gente consegue ver o juro real sendo diluído aqui, tá? Então esse é o cenário que eles acreditam que é mais provável para o prazo de 5 anos. Aqui seria um cenário mais otimista, né? Então, cenário otimista, a gente tem uma redução mais consistente da inflação, a Selic em 2022 com uma queda também bem considerável, e aqui a gente tem um juro real, né? Expectativa de juro real. E aqui seria o cenário mais pessimista para esse mesmo prazo, né, de 5 anos para 2022. Então aqui a gente teria uma redução menos acentuada da inflação,
A taxa Selic também teria uma redução menos acentuada, cairia pouco, não cairia, ficaria abaixo de 12%. E a gente teria aí taxa de juros reais bastante atraentes ainda, né? 6,2%. Então, esses seriam os 3 principais cenários da XP, que a XP acredita que eu estou passando para vocês aqui. Bom, a partir desses cenários, a gente consegue já tirar uma conclusão interessante, que seria o seguinte: eu peguei a calculadora aqui só para facilitar. Imagina que no prazo de 5 anos eu tenho 26% de rentabilidade, que seria a rentabilidade previamente acordada. Esses títulos, né, o COI, ele tem uma tributação regressiva, igual à tributação de renda fixa. Então, pelo fato de ser um COI, os dois COIs ultrapassam o prazo de 2 anos, a gente entraria numa tributação de 15%. Então, eu vou descontar os 15% aqui desses 26%. Vamos descontar 15%. Bom, descontei. No caso aqui especificamente, eu só recebo esses 26% no vencimento. Então, ele é um juro simples. E aí eu estou descontando imposto. E aí o que eu posso fazer nessa situação? Eu posso fazer o seguinte: eu posso dividir isso aqui por 5. Então eu teria uma taxa anual pré-fixada de 4,42. Por que é legal a gente ver isso? Porque a gente vai conseguir ver que se o Banco Central mantiver a inflação dentro da meta, a gente pode, inclusive, nesse período, no pior cenário, numa queda do S&P 500, pode inclusive manter o poder de compra, tá? dessa aplicação financeira. Claro, se a inflação subir mais do que isso, a gente vai perder um pouco ali do poder de compra. Não, essa rentabilidade pré-fixada não vai ser suficiente para cobrir o poder de compra. Mas nesse caso aqui, a gente teria, claro que não dá para afirmar isso, mas se o Banco Central mantivesse ali dentro da meta, né, a inflação, a gente, no pior dos cenários, a gente poderia cobrir a inflação, tá? Seria um cenário otimista aí de queda desse COI aí. Beleza? Bom, então 4,42. Agora, se eu pegar o de 3 anos, a gente teria 11%, só para a gente ver, 11%. 15% eu vou subtrair aqui, beleza? Sobrou 9,35, eu vou dividir isso aqui por 3. Então eu teria uma taxa pré-fixada de 3,12 ao ano. Esse aqui já fica muito claro que a gente não conseguiria cobrir a inflação do período, tá? Então no de 5 anos existe a possibilidade de eventualmente cobrir. No de 3 anos a gente sabe que não seria suficiente para cobrir, então eu perderia poder de compra nessa situação caso não houvesse nenhuma valorização nessa ETF do S&P 500, tá? Então esses são os pontos. Beleza? De toda maneira eu tenho um capital protegido, valor nominal, e eu tenho pelo menos uma parte da inflação que eu poderia cobrir. Não sei se vai cobrir tudo, mas eu teria uma parte. Então esse é um ponto importante. E aí ele traz uma relação risco-retorno interessante, porque se o índice do S&P 500 estourar para cima, tiver uma valorização bastante grande, eu pego toda essa valorização mais a taxa pré, tá? Diferentemente lá do risco imediato da compra de ações. Eu tenho um risco imediato se eu comprar uma ação individualmente. Comprei, começou a cair, estou tendo prejuízo. Nesse caso não. Eu vou ter que levar até o vencimento e eu vou pegar ali uma parte da inflação e vou pegar meu capital de volta. Beleza? Bom, aparentemente aqui a gente está vendo uma alternativa interessante. De fato é para diversificação de carteira, desde que eu conheça todos esses riscos, essas características que eu mencionei para vocês. Agora, quando a gente fala de um investimento, a gente precisa ter um parâmetro para a gente saber se de fato vale a pena eu investir naquele produto ou não. Os COIs, especificamente, eles não têm parâmetros. Basicamente, eles não têm um parâmetro. Bom, por isso eu pensei e existe um parâmetro que eu considero importante para a gente visualizar isso, que é a taxa de atratividade. O que seria essa taxa de atratividade? Seria o custo de oportunidade que eu tenho em investir nesse produto. Então, eu peguei da seguinte forma. Se a gente tivesse hoje a possibilidade de escolher entre o COI e entre o produto de renda fixa, o que eu poderia fazer? Eu poderia adquirir, por exemplo, um produto de renda fixa, um CDB, pré-fixado por 5 anos. E aí, quanto esse CDB me traria de rentabilidade? Hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, a gente encontraria um CDB na plataforma de 12,75, com vencimento para 2022. Tá bom? Bom, então se eu pegar isso aqui, eu vou fazer um cálculo aqui e a gente vai conseguir enxergar quanto é que isso aqui valeria no vencimento.
quanto é que iria valer no vencimento. Então eu vou elevar aqui e aqui eu vou subtrair o fator e multiplicar isso aqui por 100. Beleza? Bom, então se eu aplicar o meu recurso em um CDB que oferece hoje uma taxa pré-fixada de 12,75, no final de 5 anos eu tenho uma rentabilidade de 82,21. Perfeito? 82,21. Agora, se eu subtrair os 26%, e aqui eu não estou considerando imposto, mas eu também não vou considerar imposto lá nos 26%. Então a proporção vai dar a mesma aí, praticamente, tá? Só para a gente ter uma base. Bom, se eu subtrair os 26% daqui, o que a gente vai ter? A gente vai chegar a uma conclusão que para que essa estrutura possa valer a pena e que eu possa de fato ter um ganho por conta desse custo de oportunidade, eu teria que ter uma rentabilidade de pelo menos 56%. Acima de 56%, eu estaria rentabilizando a mais do que eu teria num produto que tem baixo risco, que tem cobertura do FGC, que me traria uma taxa pré-fixada, pré-acordada. Então, se eu aplicar nesse COI, significa que a minha expectativa é que as ações norte-americanas que compõem o índice do S&P 500 vão ter uma valorização nesse período de 5 anos de mais de 56%. Ok? Então esse é o ponto mais importante. É esse o parâmetro que a gente tem. E aí vem a grande pergunta. Michel, será que tem a possibilidade disso ocorrer? Bom, quando a gente fala do mercado de ações, a gente não pode descartar nenhum tipo de possibilidade. A gente pode ter, durante esses 5 anos, uma alta bem maior do que essa, assim como a gente pode ter uma queda bem maior do que essa. E ainda mais quando a gente fala do mercado norte-americano, que tem um novo presidente, que é o Donald Trump, né? Que ele é um tanto quanto imprevisível. Então a bolsa lá pode estourar tanto para cima quanto para baixo. A gente não tem como prever isso. Seria imprevisível, seria impossível fazer esse tipo de previsão. O que é interessante aqui é que eu tenho uma possibilidade de diversificar para eventualmente, caso esse movimento seja favorável, eu possa pegar essa alta. E caso o movimento não seja favorável, eu consiga cobrir parte da inflação ou eventualmente a totalidade da inflação. Então essa relação de risco e retorno é uma relação interessante para que cada um possa analisar, né? Se eu tenho o interesse de diversificar no mercado de ações, é uma possibilidade interessante, porque eu estou diversificando com uma boa relação de risco e retorno. Agora, precisa avaliar o prazo aí, porque esse produto não tem liquidez. Perfeito? Um outro ponto importante é que vocês obviamente podem me perguntar, na posição consolidada ele não vai atualizar. Então esse produto ele não tem atualização. Então se você aplicou, por exemplo, 20 mil reais, ele vai ficar aparecendo para você 20 mil reais até a data de vencimento. Tá bom? Então esse é um ponto importante, ele não atualiza como um CDB atualiza todos os dias, por exemplo, né? Um CDB atrelado ao CDI. Então você aplicou 20 mil, vai ficar aparecendo 20 mil na posição consolidada e no vencimento, aí você vai saber quanto foi a rentabilidade de fato que deu, né? O S&P 500. Eu posso mostrar para você o gráfico do S&P 500 para a gente dar uma olhada como é que ele tem se comportado durante esses períodos, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui a gente consegue enxergar que existe uma tendência de alta, né? Até o momento o S&P 500 vem numa tendência de alta. Porém, a gente não sabe o que vai acontecer, né, nos próximos 5 anos. E aí a gente, na posição consolidada, a gente não vai conseguir enxergar isso atualizado. Esse é um ponto importante. Então, toda semana a corretora, ela manda um relatório de performance desses COIs. Deixa eu pegar aqui um relatório só para a gente ter uma ideia. Então tá aqui um relatório, eu vou pegar um COI aqui como exemplo, que é um COI que tem a mesma característica, só que ele foi negociado no dia 4/11 de 2016, mesmo indicador, o S&P 500, e na data de hoje ele está tendo uma performance, uma rentabilidade de 8,76, tá bom? Então assim, é um ponto importante. Se você aplicar nesse COI, você não vai ver a rentabilidade diariamente, tá? Você vai ter esses relatórios, mas que é uma vez por semana, mas também não adianta muito você ficar observando essa rentabilidade, que o que vale é a rentabilidade no vencimento, tá bom? Então, aqui cabe uma observação também, uma outra observação importante, tá? Só para a gente fechar esse raciocínio, eu acredito que vocês já entenderam.
Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui um vencimento para 3 anos de aplicação e eu tenho o vencimento aqui em cima para 5 anos, perfeito? O que pode acontecer? Pode acontecer que durante a aplicação financeira eu tenha uma possibilidade eventual de, inclusive nessa aplicação mais curta, eu ter uma rentabilidade maior por conta da valorização do S&P 500. A taxa fixa é menor, mas eventualmente eu posso ter uma valorização. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho uma alta consistente aqui nos 3 primeiros anos. E aqui fechou a operação, foi liquidada a operação nesse ponto. E aí depois, na continuidade, o mercado começou a cair e chegou até o vencimento de 5 anos. Então fechou a operação nesse ponto aqui. Pode ocorrer o contrário também, né? Então esses são os cenários, pode ocorrer o contrário. Eventualmente você tem a posição aqui para 3 anos e você tem uma posição aqui para 5 anos. A gente pega um mercado que anda de lado, esse aqui foi o momento de aquisição do COI, o mercado dá uma subida e depois ele anda de lado. Beleza, nos 3 primeiros anos. Fechou a operação nesse patamar. Então tive ali um lucro pequeno e depois eu tive uma alta significativa, tá? Então todos os cenários são possíveis aqui. E aí fecharia a posição nesse patamar. Bom, basicamente é isso que eu gostaria de ter mostrado para vocês. A gente tem aí a possibilidade de diversificar a carteira, mas isso é uma decisão muito pessoal, tá bom? Então existe essa possibilidade de diversificação da carteira, mas é uma decisão bastante pessoal. O importante é que vocês possam conhecer essa modalidade de investimento e aí cada um vai poder definir se vale a pena compor a carteira com esse tipo de produto para dar uma diversificada ou não. E qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!